pessoal, eu espero que todos estejam muito bem. Aqui vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Vamos continuar a terceira parte desse lindo livro Batalha Espiritual. Aqui para vocês darem um joinha, um like e se inscrever, para fazer parte com like, se inscreva, ative o sininho de notificação e pode mandar esse lindo livro que eu estou lendo para compartilhar com seus amigos, para vocês. Vamos continuar a terceira parte, conhecendo a hierarquia do universo espiritual de Deus. Quando estudamos a batalha espiritual, já intuitivamente que há sempre dois lados da disputa. De um lado está o reino de Deus, do outro o império das trevas. Tanto o reino de Deus quanto o império das trevas tem a sua hierarquia, mas isso não quer dizer que sejam iguais força e poder, jamais. Só quer dizer o que o império das trevas decidiu se organizar a lutar contra o reino de Deus, mas esse é um esforço inútil, pois o império usurpador das trevas já foi derrotado por Jesus Cristo do Calvário. Satanás e seus anjos caídos foram julgados, sentenciados, e a vitória é do reino de Deus. Só aguardamos agora a sua consumação, que acontecerá no tempo certo de Deus. Vamos ler. Nesse capítulo estudaremos apenas a hierarquia do reino de Deus, que é a principal hierarquia do universo espiritual. No próximo veremos hierarquia já derrotada do império das trevas. Deus, a divindade, a trindade. A teologia ensina que Deus há três pessoas, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. O termo Deus é implicado entre três individualmente, ao três conjunto, em conjunto a trindade, mas geralmente o termo mais associado ao Pai, ele é o chamado de Deus. Por isso algumas seitas que negam a doutrina da trindade pensam que Deus só é o Pai. No entanto, então, enganadas em negar nessa doutrina, essa que é a bíblica, embora o uso das palavras seja mais aplicado ao Pai, é importante dizer que a Bíblia também diz o Filho e o Espírito Santo chamados de Deus. Jesus Cristo, uma das pessoas da trindade, o Criador de todas, o herdeiro de todas as coisas, por direito, devido à sua obra, algumas passagens do Antigo Testamento que revelam Jesus, realizou algumas teofanias. A palavra teofania significa manifestação de Deus. Jesus sendo Deus. Na página 26 é o primeiro capítulo de 1 Coríntios, do capítulo 15, versículo 28, ao Filho. E a Isaías, capítulo 6, versículo 6. João, capítulo 1, versículo 1. Romanos, capítulo 9, versículo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 20, ao Espírito Santo. Atos, de capítulo 5, 3 e 4. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Se manifestou como anjo do Senhor, entre outras teofanias, mas vindo a plenitude do tempo, ele, sendo de Deus, veio, se fez a carne, encarnou e recebeu o nome de Jesus Cristo.
e como o ser humano viveu e venceu, nenhuma manifestação diminui, atenua, e a divindade de Cristo a respeito dele, que está escrito: em todos os anjos de Deus o adorem. Somente Deus pode receber uma adoração. Na página 27, o Espírito Santo, uma das pessoas da Trindade que desde os Pentecostes que habita na igreja e trabalha tanto no mundo quanto na igreja, convencendo o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, edificando, exortando, consolando, também chamado de outro Consolador, está intimamente relacionado à vida cristã vitoriosa, que não é uma força, que está subordinada aos profetas. Ele é Deus na Trindade, na sua função, a respaldar a obra de Cristo, que ele, sendo ele quem age dentro do ser humano para conduzi-lo a Cristo e vive nele a vida de Cristo. Pecar contra o Espírito Santo, exaurir toda a possibilidade, os 24 anciãos e os 4 seres viventes, seres que assistem diante de Deus, representam Israel e a igreja diante de Deus. Na página 27 está escrito Gálatas capítulo 4, versículo 4, Hebreus capítulo 1, versículo 6, João capítulo 14, versículo 23 e 26, João capítulo 16, versículo 8, compare Ezequiel capítulo 33, versículo 14, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, João capítulo 14, versículo 16, a palavra do outro denota a ser igual. Vamos lá. Os 4 seres viventes representam tudo o que existe. O que existe não sabemos ou não conhecemos, tudo que há no céu, na terra e no mar. Iniciar a vida, adore a Deus. Seres viventes, Ezequiel relata várias visões que foram observados querubins simbólicos de descrição em comum, depois de se referir a eles como a criatura viventes, mais tarde como identifica como os querubins. A expressão seres viventes carregam este significado. O profeta não conseguiu expressar o que viu, ou seja, ele não sabia identificá-los. A expressão seres viventes aparece 35 vezes na escritura, nunca se aplicando a seres humanos. Em Gênesis, que aparece 8 vezes, não se aplica a anjos nem a humanos, mas demais vezes se identifica como seres espirituais. Em Apocalipse aparece 13 vezes, Ezequiel também 13 vezes e Daniel uma vez. Devemos sóbrios em saber que há muitas coisas que estão fora da nossa compreensão. Agora conhecemos em parte, sabemos em parte, que mais logo conheceremos como somos conhecidos. Os príncipes, conforme a apresentação em Daniel, príncipes são anjos da elevação da posição, que estão sobre as suas respostas das suas respectivas nações. Está escrito no Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 4, Ezequiel capítulo 1, versículo 5 até capítulo 1, versículo 5 até o 28, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 1 e até o 22, capítulo 11, versículo 22, e 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Aqui na página 28, mulher, podem ganhar ou perder o território. No milênio dos anjos caídos, que ocupam principados que terão substituídos pelos anjos do Senhor do Antigo Testamento, que nomeou os principais dos anjos dos príncipes. Gabriel fala entre outros príncipes, dos quais Miguel, dos primeiros, o Miguel, príncipe de Deus, príncipe de Israel, que indignado para cuidar da nação de Israel, provavelmente
é o anjo que citava por Deus a Moisés que guiará o povo de Israel à terra prometida, e dos primeiros príncipes é uma exceção e causando anomalia no sistema de Satanás, que não está subordinado ao império das trevas, sendo o anjo de Deus, que ele recebe ordem de Deus, que é um príncipe de uma nação terrena, Israel, que dão apoio a condicional. Israel provavelmente tem um príncipe também aliado com o anjo de Deus. O reino milenar de Cristo, todas as nações terão príncipes substituídos por anjos de Deus. Miguel é um príncipe da nação de Israel, pois Israel rejeitou o Messias. O anjo pertencem ao principado, guardam o território, podem influenciar os seus governantes, mas não determinar o que vão fazer. Seria humano, ainda que indivíduo, ou seduzido, ou responsável pelas escolhas e decisões que toma. Além disso, os capítulos são o capítulo 10, Daniel, capítulo 10, versículo 13, a página. Além disso, claramente no tempo em que Jesus que estava na terra, Jesus estava na terra, uma expressão extraordinária de Satanás e os seus anjos demônios sobre Israel, inclusive por permissão divina, conforme profetizado por Daniel. O arcanjo Miguel estava restrito, sofrendo a interferência dos potestades romanas que interferem a soberania do seu território. Gabriel é o príncipe de Deus, não território específico na luta entre nações, como um único aliado do arcanjo Miguel, está intimamente relacionado às revelações do Antigo Testamento, que identifica o Messias. Jesus anunciou o nascimento de João Batista, e também o nascimento de Jesus foi o primeiro a usar a palavra evangélico. Existe evidência no livro de Daniel, identificando o que Gabriel está lutando com as nações. Outro fato interessante que Gabriel assiste diante de Deus, que não tem nenhuma patente que intermediária para dar satisfação, que chama o arcanjo Miguel de seu aliado, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Está escrito no Daniel capítulo 10, versículo 21, Daniel capítulo 10, versículo 1, Lucas capítulo 1, versículo 19, veja também no capítulo 8, versículo 16, Lucas capítulo 1, versículo 16, vamos ler 31. Mas eu que te declarei o que é expresso na Escritura, na verdade ninguém esteja ao meu lado contra aqueles que não ser Miguel, vosso príncipe. Gabriel faz aqui um desabafo que ninguém esteja ao meu lado contra aqueles que não ser o Miguel, vosso príncipe. Gabriel não representa nenhuma nação, mas a luta contra elas tem auxílio de Miguel, assiste diante de Deus, não tendo nenhuma patente prestar satisfação, identifica que Gabriel também é arcanjo. Pelo visto, a sua atuação é interferir as nações quando elas saem da linha prescrita por Deus. Então Gabriel teria uma credencial elevada interferindo. Por exemplo, uma nação está agindo de maneira como o Senhor prefere interferir, agir que de tal nação nada tenha com Israel, parece indicar que o Gabriel arcanjo está designado para isso. Muitos afirmam que anjos são apenas um arcanjo. Um silêncio das Escrituras não pode ser interpretado com inexistência dos outros arcanjos.
está escrito no Daniel capítulo 10, versículo 13 e 21. Vamos. O hebraico não tem vocálico. O arcanjo, os rabinos que trabalham na versão de 70 do Septuaginta não usaram a palavra grega. Para os príncipes basileus, e sim a junção das palavras archo e agelos, que separadas significam o principal ou chefe anjo. A palavra arcanjo aparece somente no Novo Testamento, quando o Gabriel, uma referência a Miguel, chama de um dos príncipes, se o Gabriel disse, então mais outro fator que o Gabriel assiste diante de Deus, isto não tem patente a obedecer, pois responde diretamente a Deus. Os arcanjos seriam principais dos anjos dessa categoria, que assistem diretamente ao trono, sem patentes intermediárias. Serafins são os anjos posicionados em torno do trono de Deus. A palavra hebraica como serafim, derivada da palavra queimar, é um termo hebraico que significa literalmente ardentes, e a classe dos anjos mais próxima do Senhor. O profeta Isaías viu os serafins acima da abas e da vestes do Senhor. Estão continuamente na presença de Deus. Tinham 7 pares de asas, com o par que cobriu o rosto, que não veria o santo, continuamente mantendo o respeito e veneração dos necessários, como o outro par guardavam os pés, pois estavam no santo dos santos, e com o par de asas mantinham sua posição perante Deus. Um dos serafins que utilizou Atenas para tirar uma brasa do altar e tocar nos lábios de Isaías, está escrito no Isaías capítulo 6, versículo 2 e 6. Anjos de alta categoria com deveres especiais, como se distinguirem da ordem dos serafins. A primeira das 91 vezes em que mencionados na Bíblia, acha-se em Gênesis. Depois que Deus expulsou Adão e Eva do Éden, eles se colocaram na entrada de Leslie com a lâmina flamejante de uma espada para guardar os caminhos para a árvore da vida e não se revelar. Com mais de 2 foram posicionados ali. Figuras representativas do querubim foram incluídas no mobiliário do tabernáculo erguido no deserto. Eram excelentes obras de arte que representam criaturas angélicas de gloriosa beleza. De cada detalhe foi feito segundo o modelo que Moisés viu. O autor de Moisés descreveu os querubins como os querubins gloriosos, como encobriram a tampa propiciatória. Esses querubins indicavam a presença do Senhor que viria ali de cima do propiciatório, do que o meio dos querubins que estão sob a arca do testemunho, que falei contigo acerca de tudo que eu ordenar para os filhos de Israel. Por isso diziam-se: o Senhor estava sentado entre os querubins. Os pormenorizados planos arquitetônicos para o magnífico templo de Salomão, que requeriam a colocação de 2 enormes querubins no Santo dos Santos, anjos, o nome que se aplicam a todos os seres espirituais de modo geral. Gênesis capítulo 3, versículo 24, Êxodo capítulo 25, versículo 9, Hebreus capítulo 9, versículo 5, Êxodo capítulo 25, versículo 22, Números capítulo 7, versículo 89, 1 Samuel capítulo 4, versículo 4, 2 Samuel capítulo 6, versículo 2, Salmos capítulo 80, versículo 1. Existe um número inalculável. A palavra anjo, tanto em hebraico e em grego,
significa liberalmente mensageiro do primeiro aos únicos da Bíblia. Essa palavra ocorre quase 40 vezes. Quando indica mensageiros espirituais, a palavra traduzida por referência definitivamente às criaturas humanas, tradução com mensageiros. Entanto, no livro de Apocalipse, certas referências dos anjos que podem aplicar-se em pessoas humanas, que seriam únicas ocasiões em que as palavras que anjo, se ser humano, também pode significar realmente que os anjos designados para assistir às igrejas, os anjos às vezes são chamados de espíritos, por um espírito invisível e poderoso, que assim lemos, e saiu um espírito que ficou de pé perante o Senhor, e não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor do que herdar a salvação. Os anjos que têm corpos celestiais não visíveis, mas em nós outras referências indicam a sua morada nos céus, tendo os corpos espirituais invisíveis têm sua morada no céu também. Haviam chamados de filhos de Deus, estrelas da alva, e Santa Miriades Santos. Aí no Gênesis capítulo 16, versículo 7, 32, capítulo 32, versículo 3, Tiago, capítulo 2, versículo 25, Apocalipse, capítulo 22, versículo 8, Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, 8, 12, 18, 1 Reis, capítulo 22, versículo 21, Hebreus, capítulo 1, versículo 14, Marcos, capítulo 12, versículo 25, 1 Coríntios, capítulos 15, versículo 34, 50, Jó, capítulo 62, versículo 1, 38, versículo 87, Deuteronômio, versículo 33, versículo 2. Não sendo criaturas que se casam reproduzem a sua própria espécie, que anjos foram criados individualmente por Deus, eles foram criados por muito antes do aparecimento de ser humano, e na fundação da terra as estrelas da manhã gritando jubileus, e todos os filhos que começam a bradar em aplauso. Quando os anjos existem, use-me a linguagem simbólica, mostrando grandeza imaginável, e milhares e milhares de miríades, até meados do século XX, pesquisam demonstram o que nosso universo tinha bilhões de estrelas do século XXI, e não temos números inteligentes para dar a dimensão que está lá fora. Certamente o universo é o multiverso, que existem, que são muito